Olá, eu sou Jonathan Mello e espero que estejam todos bem. A propósito, já se inscreveu no canal? E o like já deu? Dá logo teu like e se inscreve no canal, porque hoje vamos falar sobre o escopo de um projeto e de sua estrutura analítica. Ficou interessado no assunto? Então vem comigo, bora produzir! No vídeo anterior falei do aumento da quantidade de projetos que as empresas precisam gerenciar simultaneamente. Com isso, chegamos à conclusão da importância de uma boa governança de projetos. Essa governança se inicia com uma distinção clara e uma boa interação entre os gerentes de projeto, gerente de programa e o gerente de portfólio. Mas qual a diferença entre projeto, programa e portfólio? Vimos que um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. De um modo geral, os projetos objetivam transportar a organização para uma posição de maior valor de negócio. Para atingir esse objetivo, pode ser necessário o desenvolvimento de vários projetos, e é aí que entra a noção de programa. Um programa é nada mais que um grupo de projetos e atividades relacionados. Os programas devem ser gerenciados de um modo coordenado, o que torna possível obter benefícios inatingíveis se os projetos e atividades fossem gerenciados individualmente. É importante dizer que um programa não é um projeto muito grande. Um projeto muito grande é normalmente chamado de megaprojeto. Eles custam em média US$ 1 bilhão, afetam 1 milhão de pessoas e são executados muitas vezes por anos, normalmente por anos. Perceba que os programas são agrupamentos de projetos de acordo com o conjunto de metas estabelecidas. Portanto, de acordo com essas metas e objetivos, podemos ter também outros agrupamentos de projetos. Esses outros agrupamentos dão origem a outros programas que, por sua vez, têm seus gerentes. Por conta disso, há a necessidade dos portfólios. O portfólio é nada mais que o agrupamento de programas, projetos e atividades. Desse modo, o gerente de portfólio pode coordenar esses elementos visando alcançar os objetivos estratégicos da empresa. Essa coordenação ela é importante porque muitas vezes programas e projetos necessitam dos mesmos recursos. Isso pode gerar um conflito interno que necessita de uma certa mediação de alguém com uma visão mais abrangente da estratégia da organização e sua posição no mercado em que atua. Voltando a falar especificamente dos projetos, devemos iniciar o projeto com a definição do escopo. Mas o que é o escopo de um projeto? O escopo é o responsável por criar o cenário para o desenvolvimento do plano do projeto. Nele, definimos o resultado final do projeto, ou seja, o que se espera como resultado final daquele projeto. Durante a definição do escopo, deseja-se definir o mais claramente possível as entregas para o usuário final. Sei que parece algo óbvio, mas pesquisas mostram que boa parte dos problemas relacionados aos projetos seriam evitados se a definição do escopo fosse clara. É importante que o escopo seja desenvolvido sob a direção do gerente do projeto e que haja participação do cliente e de outras partes interessadas também. A saída esperada da etapa de definição do escopo é um documento que será utilizado pelo patrocinador e participantes do projeto, tanto para planejar quanto para medir o sucesso daquele projeto. Portanto, de um modo geral, o escopo deve descrever o que se espera entregar ao cliente e deve definir os resultados atingidos em termos específicos, tangíveis e mensuráveis. O escopo é, sem sombra de dúvidas, o aspecto mais crucial para a definição do plano do projeto. Por isso, é interessante ter em mente os seguintes elementos importantes de um escopo: objetivos do projeto, entregas, marcos, requisitos técnicos, limites e exclusões, muito importante, e as revisões com o cliente. Vou falar um pouco de cada um deles. A primeira coisa que precisamos fazer no estabelecimento do escopo é definir o objetivo geral para satisfazer as necessidades do cliente ou das partes envolvidas. Normalmente, esse objetivo já vem de uma demanda ou precisa ser mapeado por meio de pesquisas de mercado e projeções. Por exemplo, construir um galpão anexo ao almoxarifado
num prazo de 6 meses a um custo não superior a 500 mil. É um exemplo. As entregas são as saídas esperadas e mensuráveis ao longo da vida do projeto. Por exemplo, podemos definir a primeira entrega como sendo a lista dos materiais utilizados e a segunda entrega, o layout das instalações e assim por diante. Já os marcos são os eventos importantes de um projeto que ocorrem num determinado ponto no tempo. Os marcos são as primeiras estimativas aproximadas de tempo, custos e recursos do projeto. Por exemplo, a etapa de fundação será realizada até 15 de maio, a alvenaria e cobertura até 12 de junho, e assim por diante. Os marcos dos projetos são etapas importantes que normalmente todos os envolvidos reconhecem facilmente. Os requisitos técnicos servem para garantir um desempenho correto ou definem as especificações de um desempenho. No nosso exemplo do galpão, um requisito técnico poderia ser a capacidade disponível para armazenamento, carga máxima suportada pelo piso, largura e alturas das áreas de recebimento e etc. Já os limites e exclusões definem os limites do escopo do projeto. É importante definir esses limites para não criar falsas expectativas na hora da entrega do projeto. Por exemplo, os materiais para movimentação interna não estarão inclusos no projeto. A garantia de reparo gratuito terá validade de apenas um mês após o término do projeto e coisas desse tipo. A revisão com o cliente é uma etapa de suma importância, pois nela pode-se verificar se o cliente está recebendo as entregas do escopo e se o projeto atendeu aos requisitos de tempo, orçamento e desempenho. É importante que o escopo seja o mais breve possível, mas deve ser completo e claro em relação aos objetivos, requisitos, marcos, limites e exclusões. Isso é importante para evitar um problema conhecido como fluência de escopo. Essa fluência ela representa a tendência que o projeto tem de se expandir ao longo do tempo, então com a alteração de algumas especificações e prioridades. Então, para que isso não aconteça, que vá se adicionando novas atividades no meio daquele escopo, é interessante ter esse objetivo bem definido, tá certo? Uma das responsabilidades principais de um gerente de projetos é a administração dos trade-offs entre tempo, custo e desempenho. Para isso, é necessário entender as prioridades do cliente de forma clara. Isso precisa estar bem claro, tá certo? Por conta disso, podemos enxergar a qualidade como sendo, agora, o resultado de um equilíbrio entre custo, tempo e o escopo do projeto. Uma abordagem que ajuda a facilitar muito a vida de um gerente de projetos é a estrutura analítica do projeto. Essa estrutura é resultado da subdivisão de todo o trabalho já identificado no escopo. Esse trabalho em elementos menores, tá? Essa subdivisão em elementos menores. O uso dessa estrutura analítica de projeto, conhecida popularmente como EAP, né, ajuda a assegurar aos gerentes que todos os produtos e elementos de trabalho sejam identificados. Então, a EAP ela é basicamente um esboço do projeto com diferentes níveis de detalhe. Sem sombra de dúvidas, a elaboração de um EAP é um dos fatores cruciais para um melhor controle sobre um projeto. Só essa etapa demandaria um conjunto de vídeos para falar sobre ela, mas estamos falando de um modo bem generalista sobre o tema. Então eu vou te mostrar aqui, só a título de familiarização, uma EAP ela tem essa cara aqui. Ó. Essa é um EAP, o exemplo de um EAP simples, tá? Do projeto de um tablet. Né? Aí aqui a gente tem ó, a subdivisão das atividades. Tá? À medida que os níveis vão avançando, a gente vai avançando nessas atividades. Até a gente chegar aos grupos de trabalho. Né? Então, esses grupos de trabalho são os grupos de trabalho para cumprir com aquela atividade específica desse projeto. Tá certo? Uma pergunta que podemos nos fazer é: até onde vamos decompor o projeto? Uma dica interessante é decompor até um nível onde as previsões passam a ser precisas o suficiente para as suas necessidades. Vou te dar um exemplo. Se você quer fazer uma estimativa para saber se o projeto é digno de atenção, podemos decompor apenas até as entregas mesmo do projeto. Mas se você está precificando um projeto
para participar de uma concorrência ou licitação, daí precisamos decompor até os níveis de pacote de trabalho. Tá? Então, outro fato importante é que podemos adequar a EAP à programação de trabalho. Por exemplo, se as atribuições forem em dias, as tarefas devem ser limitadas em um dia ou mais para a conclusão. Se as atribuições forem feitas em horas, as tarefas devem seguir a mesma escala. Outro fator importante é não deixar em aberto as atividades, usando termos genéricos, que não indicam um início ou fim. Vou te dar um exemplo. Em vez de definir uma atribuição como análise de mercado, você pode substituir por participação no mercado, principais concorrentes, requisitos dos clientes, coisas desse tipo. Fazendo isso, o responsável pela atividade sabe exatamente quando ela deve terminar. Falando em responsabilidade, é interessante definir exatamente quem tem responsabilidade pela atividade. Vou te dar outro exemplo. Em vez de definir uma tarefa chamada utilidades industriais, podemos avançar mais um nível na EAP e definir as tarefas instalações de água fria, instalações de vapor, instalações elétricas e daí por diante. Tá? Com isso, chegamos no nível de cada especialidade e desse modo podemos definir de um modo mais claro a responsabilização por cada uma dessas tarefas. E agora? Dá para ter uma ideia do que é o escopo de um projeto? Que legal! Viu como a estrutura analítica pode ajudar na gerência dos prazos e custos? Se isso ficou claro, já me dou por satisfeito. No próximo vídeo, falamos um pouco mais sobre gerenciamento de projetos. Se gostou do vídeo, compartilha com teus colegas. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.